Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota SW4. Esse modelo que tem novidades, uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Câmera 360 graus, Toyota Safety Sense com pré-colisão e ACC e um sistema de áudio JBL com muita qualidade no seu interior e 7 lugares para essa versão. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV aqui pelos faróis que saem da sua lateral vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED. E o detalhe aqui, são esses 4 pontos formando um L aqui que tem os filetes em LED da luz de condução diurna. Canhão de foco projetor com acendimento automático de longo alcance também em LED. E esse detalhe todo em black piano que realça a parte de design do farol, também com toda essa parte aqui em black piano que realça mais acima na parte superior. Nós temos esses vincos bem aparentes na parte do para-choque e aqui sensor de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Esse detalhe aqui em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina aqui também em LED e mais abaixo, indicador de seta que é progressivo, ele vai aumentando aqui e também a luz de condução diurna quando você não dá mais seta no veículo. Todo esse detalhe em black piano que vem aqui à frente e vocês podem perceber que nesse modelo Diamond ela recebeu um facelift, uma atualização na parte frontal, como os faróis. Essa grade é maior aqui na parte de baixo e já em cima é menor, é ao contrário do outro modelo que vocês já estão acostumados aqui no canal. A sua grade superior aqui, inferior na verdade, ela é maior com um detalhe em preto fosco, onde fica localizado a câmera 360 graus. Temos esse detalhe aqui também prata e mais acima a grade superior que já é menor com detalhe em colmeia com as partes aqui em preto fosco e aqui esse detalhe em black piano. Aqui nós temos o logo translúcido da Toyota. Esse ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos e tem ACC e pré-colisão. Depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento do sistema. Na parte lá do para-brisa nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema e esses vincos que saem do capô vindo até a frente. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que a versão anterior ao modelo, que é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas, não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio automático tipo sequencial de 6 velocidades e ela ficou mais ágil numa saída de trânsito. A parte aqui com a atualização também do turbo intercooler que é maior, agora com um torque de 50.9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização foi referente à legislação do Procon VL7. Foi instalado o filtro DPF, ele vai filtrar as partículas nocivas do diesel. Um botão que você tem lá no painel, ela faz de forma automática. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô essa manta acústica, também uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas e exclusivas para essa versão Diamond. Ela tem a parte diamantada das bordas vindo até o centro, pintura que é cinza metálica, porca antifurto e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 m de comprimento. O vão livre de solo é de 27,9 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe preto fosco, para facilitar para que você suba no veículo. Nós temos aqui para-barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo, na caixaria de roda esse detalhe em preto fosco e esses vincos na parte lateral que ficam marcantes também. Um contorno da primeira porta que vai o vinco até a segunda porta e saindo um vinco debaixo do retrovisor que vai até a parte da lanterna traseira. A versão Diamond é diferenciada nessa versão prata, ela tem aqui o retrovisor preto, a coluna A até a coluna C e a parte do teto preta. A branca também é dessa forma. Agora, se você comprar a cinza, ela não tem o teto preto, é tudo na cor cinza e granito.
ou a opção toda preta que tem do modelo. Então aqui nós temos os retrovisores com uma coluna A, com essa parte aqui em preto fosco, câmera 360 graus, sensor aqui de ponto cego, sensor de tráfego traseiro, repetidor de seta, rebatimento também dos retrovisores. As maçanetas são cromadas. Aqui nós temos esse detalhe cromado que atravessa toda a parte ali com a silhueta dando a volta por todo o carro. A coluna B com esse detalhe preto fosco e o rack de teto aqui, que é cinza. Nós temos aqui também todo o detalhe em preto fosco na caixaria de roda traseira e esses vincos que vêm na parte lateral, que também são diferenciados e deixam bem marcantes. E agora eu quero mostrar a parte traseira da SW4. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. A parte traseira aqui, ela teve um facelift, esse detalhe com um vinco com formato de C, com essa peça em preto fosco, que é diferente das demais, assim como esse detalhe também em black piano, que atravessa toda a parte do para-choque traseiro. As lanternas que saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED. Nós temos essa moldura em black piano, assim como esse outro aplique também que atravessa toda a tampa traseira, fica bem aparente. E essas partes aqui com as saliências ficam bem marcantes. Na tampa traseira nós temos esse vinco com esse formato trapezoidal que também fica bem aparente. E a inscrição Toyota SW4, o logo e aqui o modelo Diamond todo com detalhe cromado. Também nós temos aqui limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem e o aerofólio que é integrado aqui com antena Shark Fin com um detalhe em black piano. Para fazer a abertura do porta-malas, bem simples, chave presencial no bolso, aperta esse botão que está aqui ou passa o pé aqui embaixo, ela tem um sensor e vai abrir o porta-malas de maneira automática, traz muita comodidade. Você está trazendo caixa do mercado ou outro tipo de compra, aí você consegue fazer a abertura também. Esse porta-malas aqui são 500 litros se você utilizar da forma como está esse banco aqui. Então se os dois bancos estiverem dessa forma, você tem 500 litros de capacidade. Se você utilizar os dois bancos da fileira traseira, você vai ter apenas 180 litros de capacidade. Então você tem os ganchos aqui do lado esquerdo e direito, kit de ferramentas para fazer troca se necessário, tomada 12 volts, aqui na terceira fileira cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para os dois ocupantes, o detalhe com porta-copos, alças no teto, saída de ar-condicionado aqui para a terceira fileira, iluminação aqui que é halógena e nós contamos nessa versão com um sistema de som JBL, são 11 alto-falantes e o subwoofer fica posicionado aqui, todo esse acabamento em black piano e aqui você tem a alça e também aqui o botão para fazer o fechamento automático se necessário. Câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Aqui abaixo nós temos a quinta roda para fazer a troca se necessário e ela conta com assistente de reboque para ventos laterais. Você trazendo um trailer ou algo no engate, ela vai contrabalancear essa carga numa frenagem mais brusca para trazer mais segurança e a capacidade de carga é de 3,5 toneladas. Nós temos também aqui lanterna de neblina traseira para facilitar na visibilidade, é um item de segurança interessante. Falando no segurança, ela conta no teste de colisão Latin NCAP com 5 estrelas. São 7 airbags no total, 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ela tem 2,74 m de comprimento, tem um estribo para facilitar para que você suba no veículo. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás e olha, praticamente ainda temos 4 dedos para vocês verem essa questão do espaço. O teto, ele é preto com as alças, saída de ar-condicionado na segunda e terceira fileira, iluminação em LED e temos o detalhe aqui com a parte para você fazer a utilização do ar-condicionado, modo automático, para aumentar o fluxo desse ar-condicionado e desligar. Traz muita comodidade. O detalhe aqui também, com portas revistas, esse gancho, tanto do lado do motorista e passageiro, que você consegue colocar uma sacola ou uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg. Esse detalhe prata, esse nicho que você pode estar utilizando, e só no modelo Diamond que nós temos essa opção com 2 saídas aqui USB tipo C para trazer mais comodidade. Revestimento dos bancos é em couro, com essa parte mais clara bege, e muitos me perguntam no canal, a Diamond tem opção mais escura do banco? Não, somente essa cor mais clara. Toda essa parte aqui perfurada ao centro. Vou descer para mostrar os detalhes aqui. Na fileira dos bancos traseiros, nós temos cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. E também puxando aqui nós temos o descansa-braço com a opção
para 2 porta-copos para você estar utilizando também, se necessário. E aqui o detalhe interessante, você pode estar escamoteando o banco, puxando essa alavanca, ele escamoteia tanto desse lado como do outro lado para você ter acesso aqui à terceira fileira. Você consegue também estar puxando para estar inclinando mais as costas caso você não utilize ali a terceira fileira. E um detalhe interessante, você puxando essa parte aqui, você consegue colocar o banco mais para frente, assim como eu fiz com esse. Então você consegue aqui se locomover aqui de uma forma mais fácil, remanejando o espaço no interior, utilizando as 3 fileiras com 7 lugares. Revestimento das portas aqui, todo macio ao toque com couro, e vocês percebam, é uma cor bege, uma outra mais clarinha aqui com as perfurações. A inscrição SW4 e essa parte aqui toda com um plástico aqui no caso, que nós temos em preto fosco, e aqui a iluminação azul em LED que fica bem marcante à noite. Aqui os puxadores cromados, o detalhe aqui em Black Piano, onde tem um acionador do vidro elétrico com uma função auto-down, ele sobe com um toque só. Essa parte aqui, um nicho na lateral da porta, também porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição SW4, ela é a única com essa cor branca. Nós temos aqui esse botão vermelho para você acionar, para encontrá-la de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai soar o alerta, a abertura da tampa traseira e também alarme perimétrico e volumétrico do seu interior. Basta você apertar esse botão aqui na maçaneta com a chave presencial no bolso para fazer a abertura através da Smart Entry. E eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Nós contamos com regulagem elétrica tanto do lado do motorista e passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui a altura das pernas, ajustar a altura do banco, e com esse botão você consegue inclinar aqui no caso a posição das costas para você deixar de acordo o seu conforto. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior da SW4 Diamond Turbo Diesel 2024, que já está em funcionamento. Nós temos aqui a inicialização com a parte SW4 que aparece ali na parte digital, e também a multimídia, que é uma novidade, 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, não precisa estar colocando cabo ali via USB, isso realmente é interessante. Nós temos 4 botões físicos aqui ao lado, essa multimídia é com o sistema Harman Kardon, então ficou bem fácil. Você vem aqui, aperta Android Auto, já vai aqui fazer a conexão via USB se necessário, se você precisar, ou via Bluetooth para fazer a conexão remota. Então realmente ficou bem fácil para você estar utilizando esse veículo. Nós temos aqui a parte com mídia, com FM que você consegue fazer a utilização, USB, projeção de tela também. Aqui a parte com o telefone para fazer a conexão se necessário, então você tem essa opção. Aqui as informações do veículo, referente aqui às informações de rota, histórico, consumo de combustível, que você consegue estar fazendo o acompanhamento aqui também, mostrando a autonomia do carro. É bem interessante as configurações gerais. E vocês percebam, ficou bem interativa, bem fácil para poder estar fazendo a utilização. Ela só não tem a parte com GPS integrado e TV digital, mas como você tem Android Auto e Apple CarPlay, você consegue estar fazendo a utilização do GPS de uma forma mais atualizada. Isso é interessante. Nós temos aqui também todo esse detalhe revestido em couro, com essa parte mais clara aqui bege, e também o detalhe aqui em outra cor. Botão Start Stop para fazer a partida aqui do veículo, esse detalhe prata que vem até aqui embaixo na parte do console central, ar-condicionado que ele é 2 zonas de forma digital, então você consegue, no caso aqui, colocar no modo automático, colocar aqui a temperatura para o lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro, aquecedor do vidro traseiro, o fluxo desse ar que você consegue estar aumentando e onde você vai direcionar esse fluxo. Nós temos aqui o reuso das saídas do ar-condicionado no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e também para estar ligando a parte da fileira traseira. Nós temos aqui o seletor de atração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, também a parte para utilizar em off-road, que é a descida aqui automática. Ela vai identificar uma roda que tem mais aderência ao solo em off-road, na lama ou com muita pedra, e você não precisa nem colocar o pé no freio para fazer a utilização, ela desce de forma automática. Temos as ventilações dos bancos dianteiros aqui, tanto do lado do motorista e passageiro. Você tem 3 velocidades para utilizar, uma tomada USB para você fazer a conectividade caso o seu aparelho não tenha essa tecnologia compatível, ou conexão via pendrive. Uma tomada 12 volts também para fazer a utilização. E aqui um detalhe bem interessante, nós temos aqui essa plataforma para você fazer a recarregamento do celular por indução
sem fio. Se o seu smartphone tiver tecnologia compatível, você coloca aqui, o telefone vai recarregar automaticamente. Todo esse detalhe aqui, como vocês podem ver, parece amadeirado, né, com a parte cinza. Apertando aqui 2 porta-copos, todo esse detalhe prata, e também aqui na parte onde temos o câmbio automático sequencial de 6 velocidades. Temos também câmera de ré e nós temos as guias de verificação aqui para você fazer a utilização, e também um sistema 360 graus. Quando você clica aqui, ele já aparece aqui do lado direito, está até aparecendo o carro lá do outro lado, e virando também o volante, ó, você percebam que ele aparece também a inclinação para favorecer para quando você está utilizando a parte aqui do modelo. Colocando aqui no modo P ou neutro, vindo aqui no painel na tecla VIN, você apertando, ela aparece aqui a câmera frontal, como está aparecendo aqui para vocês na inscrição, e apertando mais uma vez lado esquerdo e direito, e apertando mais uma vez a tecla VIN, ela volta para a função normal. Falei para vocês também que ela tem a parte com um sistema que ela conta com a parte dos sensores de proximidade, como eu mostrei para vocês, e também vai aparecer aqui na parte do painel, quando você está se aproximando muito de um objeto, ela tem os sensores de estacionamento também com alerta de proximidade. Então isso facilita bastante, vai aparecer aqui a mensagem para quando você estiver se aproximando muito do objeto, e isso deixa muito mais cômodo para fazer a utilização. Descendo aqui para o modo drive, colocando aqui para o lado esquerdo, você consegue fazer as trocas manuais. Para frente da primeira sexta, para trás as reduzidas, utiliza como um freio motor na descida de serra para você fazer a utilização se necessário, caso você precise. Aqui nós temos também freio de estacionamento, que continua sendo manual, modo de condução, que nós temos 3 opções, Eco, que é para trazer mais economia, modo normal e modo esporte. Essa ela vai trazer um giro maior ao motor, vai fazer a troca do sistema simultâneo aqui de uma maneira mais alta para deixar o giro mais alto, facilita em off-road. Temos também aqui para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa e freio ABS com EBD e IBAS. E o bloqueio do diferencial traseiro, caso você necessite em off-road, ela também tem. Descanso abraço aqui revestido em couro com uma linha aparente, você puxando aqui todo esse espaço para você estar utilizando. O revestimento do banco dianteiro é em couro com 2 cores, uma mais clara e a outra mais escura com um tom bege com a linha aparente. Toda essa parte perfurada vindo até acima, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com uma opção do espelho, quando você puxa, acende aqui tanto do lado do motorista e passageiro, e retrovisor, que é do tipo fotocromático interno, vai inibir um reflexo de um farol de um carro alto vindo atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. Iluminação aqui em LED, nós temos o botão aqui para estar ligando e desligando o alarme volumétrico no seu interior. Caso você vai deixar algo que se mova, tem como estar desligando e não vai disparar o alarme. E também porta-óculos. O detalhe aqui, nós temos aqui 2 porta-luvas, um menor acima, que tem todo o revestimento em couro e a inscrição SW4, quando você puxa, ele tem esse espaço menor, porém, com ar-condicionado você puxando aqui essa tampinha, você consegue manter climatizado aqui uma fruta, uma bebida para o seu consumo. E um outro porta-luvas maior aqui embaixo para você fazer a utilização também. Temos aqui porta-copos para o lado do passageiro, alça e também o detalhe aqui com altos falantes e tweeters da marca JBL, com difusor do ar-condicionado com esse detalhe prata. Acabamento no painel aqui é tudo com plástico rígido preto, saídas do ar-condicionado e o relógio digital para você que está na lida, no campo, para não precisar da partida no veículo, até que você consegue ver o horário aí, a parte do carro. Nós temos aqui todos os comandos iluminados, 4 vidros com uma função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento automático aqui do retrovisor, basta você apertar para ele fazer o rebatimento, e também a opção aqui, ó, que você consegue estar regulando os retrovisores internos, tanto do lado esquerdo e direito. Porta-copos aqui para o lado do motorista, a inscrição JBL aqui também nos alto-falantes, a parte com a alça aqui para o motorista, e também nós temos todos os comandos aqui, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, quando está com essa luz verde aqui ele está ativado, a função idle up, em dias mais frios você aperta essa função, ela vai regular a marcha lenta do motor, para travar a porta traseira ali para que ninguém faça abertura, ou para fazer a abertura automática aqui atrás, a tecla VIN e aqui o sistema DPF. Ele vai funcionar de maneira automática, então ele vai
perceber que você vai subir o giro do motor ali, ele vai demorar em torno de 8 a 10 minutos para fazer todo o processo de filtragem dos micropartículas do diesel. Ou vai aparecer uma mensagem, aí sim você aperta para fazer a utilização. Nós temos aqui a abertura do cofre do motor e também aqui do tanque de combustível se necessário. Sua direção continua sendo hidráulica, com ajuste de altura e profundidade. Detalhe aqui com todo esse acabamento em couro e o volante que é multifuncional. Nós temos os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado faz parte do sistema Toyota Safety Sense e aqui mais acima, computador de bordo, que você tem os comandos aqui para fazer a utilização se necessário. Como ela tem o Toyota Safety Sense, nós temos esse detalhe aqui com o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está a 100 km por hora e não percebeu que o carro à sua frente diminuiu a velocidade. Esse veículo vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Aqui nós temos as mudanças de faixa involuntária. Ela vai soar um alerta sonoro e visual se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa, te avisando que você está saindo da faixa de rodagem para você estar voltando. E também alerta pré-colisão. Esse ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos. E numa situação de risco, ela também vai soar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida para estar saindo desse risco, ela vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão ou danos mais severos com o veículo. Isso realmente é bem interessante e traz muita segurança. Mudanças de marcha aqui no volante pelo pedal shift, realmente facilita esse detalhe aqui, assim como do console central, como se fosse amadeirado. E aqui nós temos conta-giros com iluminação branca e vermelha, a parte com medidor do arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível, que é de 80 litros, e o velocímetro. Aqui nós temos a iluminação azul e a tela de 4.2 em TFT. Aqui nós temos o indicador do câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A e trip B. Colocando aqui na opção de informações, nós temos a parte de consumo instantâneo, consumo atual e também descendo aqui modo de economia, as informações para reabastecimento, parte com detalhe de viagens que você está fazendo ali referente ao veículo ficou parado, quanto tempo você andou e velocidade de cruzeiro. Descendo aqui a comparação de consumo e aqui nós temos a inclinação das rodas. Em off-road facilita, você vira ali até para colocar na guia ali para não bater a roda na guia, facilita também nessa questão. E o velocímetro digital, colocando para o lado direito uma bússola informativa para facilitar, para o lado direito mais uma vez uma pasta com as músicas que você está ouvindo na rádio ou no seu dispositivo, também todos os sistemas que estão ligados e desligados no veículo, e aqui todas as informações que são necessárias você consegue estar utilizando aqui, como cinto de segurança que não foi colocado, a parte de reabastecimento, mensagens importantes vão aparecer aqui. Nessa outra pasta nós temos as configurações gerais, e nós temos aqui o BSM, ele vai acender ali a parte do sensor de tráfego traseiro e sensor de ponto cego. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.